O Sakamoto, vamos ver o AD Júnior, que é apresentador, é empresário, comunicador, está aqui conosco. AD, prazer recebê-lo aqui no UOL News mais uma vez. AD está em Minas Gerais, está em Juiz... tá em casa, o AD? Tá no mudo, eu acho. Tava no mudo, não tem problema, mas eu tô em Juiz de Fora, Minas Gerais, alguns minutinhos do Rio de Janeiro, sim. Bom, muito obrigado por me receberem aqui. Prazer estar aqui com você, Diego Sakamoto, que eu tanto gosto. E é um assunto que, infelizmente, a gente tem que passar, mas que é uma reação do que acontece no Rio de Janeiro. E essa reação que a gente está vendo agora, ela é muito ligada, é claro, ao último caso daquele senhor que levou um soco, né, e foi nocauteado ali ao tentar ajudar uma moça. Então a gente está vendo, isso é importante para quem está assistindo a gente lembrar por que a gente está vendo isso agora. Foi anteontem, uma moça, numa tentativa de assalto, foi tentada ali, um homem tentou ajudá-la, e aí esse homem foi nocauteado, e aí essa reação está acontecendo lá em Copacabana, só para a gente poder entender um pouquinho. E aí o que acontece? Nisso, esses grupos foram às ruas e começaram a se mobilizar, porque nos últimos anos, nos últimos meses, esse ano, 56%, esse ano, na verdade, 56% é o número do aumento de criminalidade registrada ali em Copacabana. Mas é importante a gente lembrar que esse movimento que está acontecendo já aconteceu nos anos 90 em Copacabana e em 2015 também, em que grupos foram à rua para poder fazer justiça com as próprias mãos, que é crime pelo Código Penal brasileiro. Isso não, o crime eu acho que é 345, alguém me corrija, por favor. Mas é um crime no Código Penal brasileiro, e é aí que surgem as milícias no nosso país. A gente viu as milícias surgir na década de 60 dessa forma, na década de 90, em 2015 a gente já viu isso acontecendo de novo. Então, a gente está experimentando, infelizmente, a reação a uma violência exacerbada que acontece no Rio, mas que também é um crime. É aí que é o nosso ponto, né, essa discussão. Com toda certeza. E você acertou 345, fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei permite. Então tem aí uma detenção de 15 dias a um mês, multa, além de pena correspondente à violência, né? Quer dizer, o grau de violência aplicada. Temos mais convidados? Ou ainda continuamos? Temos sim, o nosso colunista Jefferson Tenório está conosco também. Bem-vindo, Tenório. Boa tarde. A questão é, nessa busca, nessa procura por suspeitos, a gente sabe quais são os perfis considerados suspeitos, né, pela maior parte da população, e o risco de pessoas serem abordadas, agredidas, cometendo ou não, né, ou não cometendo um crime. Olá, Diego, boa tarde, Sakamoto, Ed Júnior. Então, acho que é uma questão que é uma questão histórica, como o Ed Júnior bem colocou, não é algo que começou agora, e é o que eu chamo de já ultrapassou a barreira o limite, né, da barbárie, quando você tem aí, de um lado, um grupo, né, de pessoas que decide cometer crimes e agredindo as pessoas e roubando as pessoas, e de um outro lado, você tem aí um outro grupo de pessoas que também estão cometendo um crime, que se organizam para perseguir, né, e punir, né, essas pessoas que estão cometendo crime. O que demonstra essa barbárie, né, essa fronteira que foi ultrapassada, é justamente a falência da segurança pública no Brasil e também, especificamente no Rio de Janeiro, que nós já temos notícias de arrastões, né, de grupos que vêm fazendo isso sistematicamente, né, esses grupos que geralmente vêm da periferia ou vêm dos morros, né, e aí acabam cometendo esses crimes. Agora, o que é bastante preocupante é justamente essa mentalidade, né, uma mentalidade que tem a ver com a resolução através da justiça pelas próprias mãos, ou seja, esses sujeitos se colocam nesse lugar, se dão esse alto poder de poder decidir sobre a vida do outro, né? Eles se dão
se outorgam, né, como sujeitos que podem ser juízes portanto, podem punir, né, essas pessoas. Mas veja bem, não é punir qualquer tipo de pessoa, é punir um grupo específico de pessoas, né? E que grupo é esse? É um grupo majoritariamente de pessoas negras, pessoas periféricas, e que historicamente nós sabemos que são corpos que são vistos como pessoas que podem ser violentadas, pessoas que podem sofrer determinadas violências justamente porque os seus corpos não valem nada diante dessa visão preconceituosa e racista. Ou seja, estamos diante de uma barbaridade, de uma barbárie generalizada e de uma falência da segurança pública e creio que as coisas podem piorar se algo não for feito, primeiro, para oferecer segurança aos moradores, né, aos turistas, e também garantir que a gente não haja aí uma nova milícia nascendo na cidade do Rio de Janeiro. Com toda certeza. Antes de voltar a ouvir o Sakamoto, vou passar só para o AD para falar sobre essa questão racial, porque invariavelmente pessoas negras serão alvo desse grupo, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é completamente racializada. Então, quando a gente está falando dos... Eu gostaria até de dizer que os grandes nomes da história brasileira podem atestar com toda a veemência que, historicamente, a gente teve no nosso país aquilo que eles chamavam de bandido nato, das políticas eugênicas e também da chamada eugenia que aconteceu principalmente no século XIX, século XX, que dizia que existia um tipo de bandido nato, ou seja, a visão do brasileiro para quem pode cometer um crime ou tem propensão a cometer um crime não é algo que vem do nada, é uma criação sociológica, é basicamente como o nosso país se viu durante muitos anos. Então, quando esses grupos de extermínio ou como esses grupos de justiceiros começam a surgir, eles têm um rosto muito parecido com o meu, que é o rosto que primeiramente eles vão achar que são as pessoas que estão ali para poder fazer mal à sociedade. Então, é muito importante a gente entender também que esses grupos de justiceiros, eles também têm um viés racial e é totalmente racializado a forma que eles vão ver. É claro que a gente está falando de um problema muito maior, mas jamais numa sociedade democrática que pensa os limites da lei, a gente vai viver num lugar onde justiceiros terão a última palavra sobre quem é ou não o culpado sobre um crime, porque quando você vai para a rua para fazer justiça com as próprias mãos, você não tem critério, e o critério é racial. Ou seja, não tem critério, mas o critério é racial. Então, é importante a gente poder analisar como, historicamente, a gente construiu esse sujeito que vai ser impelido nas ruas e que vai apanhar, basicamente, por ser um potencial perigo à sociedade, mas também falar de como a sociedade precisa encontrar soluções viáveis para que esses jovens que estão lá na rua, essas pessoas tenham um lugar onde que elas possam ser parte integrante da sociedade, que a gente possa repensar políticas públicas que vão inserir esses meninos que são a potência do Brasil, esses meninos que a gente está vendo lá, é a potência do Brasil, e a gente precisa entender por que o Brasil não está despertando para cuidar dessas pessoas e pensar, eu posso ter aqui vários novos engenheiros, pensadores, escritores, médicos, e por que a gente não está investindo nesse país e que está se voltando a, basicamente, a barbárie. Importante falar raça, classe e gênero sempre nas discussões de Brasil, porque é assim que o nosso país se constituiu.